Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o processo contra o Google lá nos Estados Unidos, né? Que a gente já falou sobre isso há algum tempo atrás, que o Departamento de Defesa americano chegou à conclusão de que sim, há um monopólio indevido do Google, e agora estamos na fase de definir o que acontecerá a partir daí, né? Não é a primeira vez que o Departamento de Justiça americano acusa uma empresa de ser um monopólio e exige ações corretivas, mas o fato é que nunca funcionou muito bem essa história toda não, né? O Estado gosta de dizer que não, que o mercado forma monopólios e coisa e tal, e aí a gente tem que quebrar esses monopólios, sendo que, no final das contas, é aquilo que eu falo, monopólios por qualidade, quando o monopólio acontece, porque por que todo mundo usa a search engine do Google, né? Por que todo mundo usa o Google para buscar? Porque é uma boa search engine, né? E, de fato, nesse momento já existem competidores que estão fazendo sombra para o Google, justamente com o uso de inteligência artificial. Então repara que é uma besteira essa história de monopólio de mercado. Monopólio de mercado não é problema. O que é problema é monopólio do Estado. Isso sim é problema, né? E, no entanto, o Estado finge que está resolvendo esse problema, causando só mais problemas para os usuários. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Miroshi Libertário, conservador de esquerda, Serão Ancaps, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Departamento de Justiça americano já tinha chegado à conclusão de que o Google é um monopólio e que teria que ter alguma punição, né? Veja, há algum tempo atrás ele chegou à mesma conclusão sobre a Microsoft, mas as punições à Microsoft foram muito leves. Agora no Google eles estão querendo forçar o Google a vender o Chrome, né? O Chrome é o navegador do Google. É uma peça muito importante porque o grosso da receita do Google vem de propaganda. E como é que o Google... Por que a propaganda do Google dá tanto dinheiro para o Google, né? É porque justamente o Google, além dos cookies, né, e outros mecanismos para medir a preferência da pessoa, né? Lembra aquela história da propaganda que na internet você tem uma propaganda direcionada para o público que quer o seu produto. Então, se você vende, sei lá, paçoca, você pode direcionar o seu anúncio só para pessoas que gostam de paçoca. Você não precisa anunciar para pessoas que não gostam de paçoca, porque a pessoa não vai comprar mesmo, ela não gosta, não adianta fazer anúncio para esse pessoal que eles não vão comprar, né? Então é por isso que anúncios na internet são muito mais valorizados do que anúncios, por exemplo, na Rede Globo. A Rede Globo passa anúncios ali no intervalo do Jornal Nacional. É verdade, um monte de gente assiste o Jornal Nacional ainda, tá? Acredite, eu sei, você não assiste, eu não assisto, mas ainda tem um monte de gente que assiste, mas de qualquer forma você tem esse problema. Você passa um anúncio ali no Jornal Nacional, vai ter um monte de gente assistindo. Por exemplo, você está vendendo bicicleta, mas tem um monte de gente que está assistindo ali que não interessa por bicicleta, que não quer comprar bicicleta, que não tem dinheiro para comprar bicicleta, que não tem interesse em comprar bicicleta. Então, esse seu anúncio, caro pra cacete, porque o anúncio no intervalo do Jornal Nacional é muito caro porque atinge muita gente, mas atinge, do seu público-alvo, atinge uma quantidade muito menor, né? Na internet você consegue modular essa coisa. Você paga mais caro um pouco pelo anúncio, mas o anúncio ele é direcionado para as pessoas que realmente interessam pelo seu produto, pelo seu serviço, e lógico, eu estou usando bicicleta, paçoca como exemplo, isso vale para qualquer produto, qualquer serviço, qualquer coisa que você faça, né? Então, o Google teria uma vantagem adicional porque, além dos cookies, ele teria também o navegador. E por que isso é uma vantagem? A gente viu essa vantagem recentemente, né? Recentemente o Google estava fazendo uma proposta para acabar com os cookies de terceiros. E cookies de terceiros é exatamente como as empresas fazem para identificar que tipo de coisa que você gosta, se você gosta de bicicleta, coisa e tal. Tem gente que questiona isso, porque isso seria uma invasão à privacidade da pessoa, né? Eu, sinceramente, não acho que seja uma coisa tão crítica assim, né? Porque, é verdade, ele sabe o que você está fazendo e coisa e tal, sabe muita coisa de você, inclusive usando mecanismos de Big Data, né? Tem fábulas que contam por aí, que são realmente impressionantes, né? Conta uma fábula dessas que o supermercado Target lá nos Estados Unidos, né, o Target é um supermercado grande que tem lá, né, uma rede grande de supermercado que tem lá, né, e eles fazem muita venda online também, tem esse negócio todo, e aí reza a lenda que um dia chegou um senhor lá no Target, todo chateado, com um folheto de coisas para criança, para neném e coisa e tal,
virando pro cara, como é que vocês mandaram isso pra minha filha? Minha filha é uma adolescente de 14 anos, ela nem fez sexo ainda, ela é virgem ainda, e vocês estão mandando para ela um folheto dizendo aqui de creme para gravidez, de cuidados para o filho, e não sei o que lá, e coisa e tal. Que absurdo isso, não sei o que lá. O cara xingou o gerente do Target, do quanto é nome. Como você ousa falar isso da minha filha? Minha filha é uma menina pura que nunca foi tocada e não sei o que lá. Aí o gerente da Target, não, tudo bem, desculpa, senhor, a gente foi lá no sistema lá, desmarcou a filha do cara, não vai receber mais propaganda e coisa e tal, pronto, acabou, não vai ter mais isso. Diz a lenda, se isso foi verdade ou não foi verdade, eu não sei, mas diz a lenda que voltou alguns dias depois o pai lá e falando, pedindo desculpa pro cara, falando, realmente, minha filha tá grávida. Mas como é que você sabia que minha filha estava grávida? Se nem ela sabia que estava grávida, mas a Target sabia que ela estava grávida. E aí o cara, segundo diz a lenda, pelo tipo de coisa que ela estava comprando na Target online, o pessoal fez um levantamento de Big Data, chegou à conclusão que ela estava no mesmo grupo das pessoas que estão grávidas e, portanto, compram essas coisas, né? Sei lá, remédio para enjoo e não sei o que lá, creme hidratante, né? Não sei o que a mulher grávida compra quando está grávida, mas enfim, segundo reza essa lenda, ela estava comprando as mesmas, ou seja, a Target, usando as informações da pessoa, né, do que ela comprava, ficou sabendo uma coisa sobre ela que nem a pessoa sabia, ou talvez soubesse, mas não falou pro pai, né? Enfim, mas vocês entenderam o problema, né? Então reza essa lenda aí, e eu não descarto isso não, isso é possível realmente, tem um grau de conhecimento muito grande. Mas para pensar, em que isso daí realmente é uma agressão à pessoa? Não é, pô, a mulher realmente estava grávida, né? Ou seja, no final das contas, não foi uma coisa tão errada assim não, né? De repente, até o folheto lá da Target forçou a filha a falar com o pai e abrir o jogo e coisa e tal, né? Não sei, né? Enfim, o fato é o seguinte, esse tipo de coisa, eu reclamo também, eu já contei esse caso aqui outras vezes, outro dia eu precisei consertar o aquecedor lá de casa, aí eu fiz uma busca, né, empresas que consertam aquecedor em casa, e beleza, vi a lista da empresa, liguei para uma empresa, por favor, manda um cara aqui para consertar o aquecedor, o cara foi lá, consertou o aquecedor e pronto, né, aqueles aquecedor a gás, né, no Rio de Janeiro tem muito isso, né. Enfim, só que aí depois disso eu vi um monte de propaganda de aquecedor, como se eu fosse uma pessoa altamente interessada em aquecedores, eu fosse um cara, não, eu coleciono aquecedores, eu quero comprar aquecedores para ter de lembrança aqui. Não, pô, eu só queria fazer uma busca de comprar um aquecedor, de resolver o problema do meu aquecedor, já acabou, já resolveu, não tem mais nada. Assim, é uma coisa estranha, mas para pensar, em que isso me prejudicou no final das contas? Não prejudicou em nada, né? Não mudou nada na minha vida, na verdade. Então, essa briga por privacidade, eu acho que é um tanto exagerada do pessoal. Quem tem mais receio disso é o próprio governo, porque, de novo, o governo adorava fazer esse negócio. O governo faz censo desde desde o ano zero, né? Os romanos já faziam censo, né? José e Maria saíram de Nazaré para ir para Belém justamente por causa do censo do imperador, não sei o que lá, no ano zero, não sei o que lá, né? Não tem um negócio desse? Então, exatamente, o governo sempre fizeram o censo, sempre tiveram o Big Data, sempre usaram esse poder de saber mais sobre os seus cidadãos, às vezes até do que os próprios cidadãos. O que incomoda o governo é que agora as empresas conseguem fazer isso também, outras pessoas conseguem fazer isso também. Na verdade, isso se tornou uma coisa relativamente comum, né? Você ter essa informação além do governo, né? E aí o governo fica chateado com essa questão da privacidade. Para o indivíduo, faz muito pouca diferença, é o que eu falo. A minha principal preocupação de privacidade é com relação ao governo. O governo sabe tudo, o governo tem meia digital. Lá na urna eletrônica, lá no cadastro do Detran, tem minha digital. Isso eu acho um absurdo, não deveria poder. Só para quem eu quisesse que deveria ter minha digital, é um absurdo. Isso é uma quebra de privacidade enorme. Agora, a empresa achar que eu sou colecionador de aquecedor a gás, isso meio que não faz diferença para mim, né? Enfim, o ponto todo é o seguinte, a Google tem uma vantagem grande porque ela tem o navegador. O navegador, o Chrome, é o mais usado por todo mundo. Mais do que isso, o Chromium, que é, digamos, o core do Chrome, né, é também usado, por exemplo, pelo Microsoft Edge e por uma série de outros navegadores por aí. Então, a Google, na verdade, tem esse pé muito forte para conseguir essas informações de venda, muito mais do que outras empresas que fazem esse tipo de serviço também. Então, a ideia deles aqui é justamente separar o Google da Chrome, né? Só que qual que é o problema disso daí? Vai acontecer igual aconteceu quando quebraram a Standard Oil lá, né? Teve toda aquela história, não, porque Standard Oil tá grande demais e não sei o que lá, e tem que quebrar em várias empresas e coisa e tal. E o que aconteceu? Subiu o preço do petróleo, subiu o preço da gasolina na época. Ajudou alguma coisa o consumidor final? Ajudou porcaria nenhuma.
É o que eu falo para vocês, essa ideia de que governo combate monopólios é uma lorota. O governo prejudica o mercado porque ele teme o poder de uma outra empresa. O governo teme que o Google está muito poderoso. A verdade é essa. Por isso ele quer quebrar o Google. Não é porque vai ajudar o consumidor, porque vai melhorar as condições de mercado e coisa e tal. Não, é o governo com medo disso. Por que isso? É o que eu falo, o monopólio do governo, o monopólio que é imposto pelo governo, né, o tal do monopólio, por exemplo, de distribuidora de energia elétrica, esse é um mau monopólio. Esse obriga as pessoas a comprar daquela empresa, aquela empresa pode fazer barbaridade, você não tem alternativa, não tem como comprar de outra. O Google é um monopólio, mas é um monopólio do mercado. Por quê? Ele é mais usado porque é um bom buscador. O Chrome é mais usado porque é um bom navegador. Ninguém precisa usar o Chrome. Eu estou usando o Brave aqui, ó. Esse aqui é o Brave. É um outro navegador que eu prefiro porque ele já tem um monte de coisa integrada, de criptomoedas e coisa e tal, e funciona muito bem, não tem problema nenhum, né? Ou seja, você não precisa usar o Chrome. Agora, a Lite no Rio, eu preciso usar a Lite, eu não tenho alternativa. Esse é que é o problema. Aí o que eu falo? Mas é um monopólio de fato, ou seja, todo mundo usa o buscador do Google, porque é o melhor de usar. No momento que a Google começar a subir o preço disso, ou começar a piorar a forma como funciona o buscador, automaticamente pessoas vão para outros buscadores. Isso já aconteceu, né? Antigamente era o Yahoo, que era o melhor buscador, todo mundo usava o Yahoo. Aí o Google apareceu, que era melhor do que o Yahoo, as pessoas migraram para o Google. Agora, o Google está, de novo, né, enfrentando a concorrência do ChatGPT, do buscador do ChatGPT, usando inteligência artificial, que realmente é muito bom. Tem muita gente já passando para esse buscador. Talvez o buscador do Google simplesmente deixe de fazer sentido muito em breve, porque o buscador do ChatGPT com inteligência artificial é muito melhor. Então, esse é o ponto, né? Monopólios por mercado não são problemáticos, porque se ele começar a cobrar caro ou começar a fazer coisas ruins, as pessoas abandonam aquele mercado, né? Caso da Standard Oil, né, que era a grande empresa petrolífera do Rockefeller lá no século XIX, início do século XX, coisa e tal, era a grande empresa petrolífera e coisa e tal, era enorme, né? Realmente era uma potência. Aí o Doge americano decidiu quebrar ela em várias empresas e foi feito isso, né? Mudou alguma coisa? Para o público só piorou, ficou mais caro o petróleo, porque essas empresas todas tinham um custo maior, não tinham mais tanta verticalização como tinha a Standard Oil, o preço subiu um pouquinho. Repara, a Standard Oil, quando era uma empresa só, não podia subir o preço, porque se subisse o preço, tinha outras empresas, tá? O pessoal ainda comprava mais dela, porque ela era a maior de todas, mas e era um óleo de boa qualidade, né? Aliás, esse era todo o mote da Standard Oil, óleo padrão. Quando começou a indústria de petróleo, o pessoal produzia óleo que às vezes era um óleo melhor, às vezes era um óleo pior, tinha mais impureza, menos impureza, não tinha um padrão de óleo. Então a sacada do Rockefeller foi justamente, eu vou vender um negócio que é sempre precisamente a mesma coisa. Você vai pegar gasolina, é sempre a mesma gasolina e coisa e tal. Isso é uma coisa boa, o consumidor quer isso. É por isso que fez sucesso o Rockefeller, né? Então, essas ações antitruste americanas, eles gostam de vender isso como não temos que fazer mais mercado, isso é favorável ao mercado para ter descentralização. Porcaria nenhuma. Isso daí é porque o governo está com medo do tamanho da empresa. Não tem vantagem nenhuma para a gente. Nós, usuários, não vamos ganhar nada com isso, ao contrário, pode piorar. Como é que isso pode piorar? Isso pode piorar com o custo dos anúncios nessas plataformas aumentando e diminuindo o número de anúncios. Então, para quem, como eu, vive de anúncio, né? Porque eu vivo de anúncio, vocês sabem, né? O meu vídeo, talvez você tenha visto um anúnciozinho no início do vídeo. Justamente eu ganho um centavinho de cada vez que alguém assiste 15 segundos desse vídeo, dessa propaganda, né? Então, isso pode piorar a minha vida, isso pode piorar a vida de um monte de gente, pode ter menos gente produzindo conteúdo porque ganha menos agora como produtor de conteúdo. Isso tudo para quê? Porque o governo, e esse é o ponto, é o governo que está com medo do Google. Não tem problema nenhum para a sociedade isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.